Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de Inventory Logic e na aula de hoje nós vamos aproveitar para aprender como parametrizar um tanque, nesse caso aqui o costado de um tanque, através do Inventory Logic, onde mudamos automaticamente as dimensões conforme um formulário e ele já muda e nos dá aqui as dimensões. Como vocês podem ver aqui no nosso modelo aqui na tela, nós mudamos aqui automaticamente através de um formulário e ele já muda todas as dimensões do tanque, como por exemplo a altura, diâmetro e a espessura. Vamos colocar aqui uma espessura bem maior para vocês verem a diferença. E também como que nós podemos tirar a lista de materiais desse costado de uma forma aqui automática. Então, vamos começar. Bom, então vamos começar. Aqui já vou iniciar puxando um arquivo de sheet metal, aqui do nosso modelo standard. Então, iniciamos aqui o nosso modelo e para iniciar nós vamos fazer um costado de um tanque, utilizando as ferramentas do Inventory Logic. Então, vamos iniciar aqui criando um sketch, aqui no plano XY, e vamos utilizar o arco. Nós não podemos criar um círculo, porque senão nós não vamos conseguir ter ele planificado. Então, voltando aqui às nossas aulas do Inventory Logic. Então, vou criar um arco, deixar ele aberto. Então, vou pegar aqui o arco com o center point, então, onde nós já identificamos aqui o center point no ponto zero, e vou fazer um arco sem dimensões aqui a princípio. Vou colocar aqui uma restrição vertical do centro com o meio do arco, só para ficar um negócio bonito. Nós vamos colocar aqui também uma dimensão de 1 milímetro, só para ele ficar com uma espessura mínima aqui aberta. E nós vamos colocar aqui uma cota de diâmetro. Notem que como está em arco, ele pega como raio, então vamos clicar com o botão direito, Dimension Type, mudamos para diâmetro. Nós vamos colocar aqui, e nós vamos colocar aqui um diâmetro qualquer de 500, e veja como que ficou. Vamos finalizar o nosso sketch. Vou agora no Control Friend, e vamos criar um arco. Vamos, aliás, criar a nossa altura do costado. Aqui eu estou criando sem variáveis, então podemos trabalhar com as dimensões que quisermos. E nós vamos criar ele considerando que nós estamos trabalhando com o nosso diâmetro interno. Então, vai ficar aqui como está. Tá bom, pessoal? Então, seguimos, criamos aqui. Então, nós temos o nosso arquivo IPT. Vou salvar ele aqui. Então, vou salvar costado aula 01. Aqui na nossa página. Tem outros arquivos aqui que eram de testes, de planejamento da aula, mas isso não vem ao caso agora. Então, nós já temos aqui a nossa peça. Por que é que nós vamos criar uma peça e nós vamos mudar ela lá na montagem? Mudar na montagem, você pode depois, vamos chegar em outras aulas, que você pode modificar, por exemplo, com um único parâmetro de diâmetro, você muda tanto o diâmetro do costado, como o diâmetro do tampo, por exemplo, o diâmetro das sapatas. Então, por isso que nós vamos trabalhar lá na montagem. Então, já vou criar aqui uma montagem também para nós. E vou iniciar salvando ela aqui para facilitar o nosso trabalho. Então, costado, aula 01, e eu vou trazer aqui o nosso IPT. Então, costado, aula 01, aqui está o nosso arquivo. Vou dar um Open. Com o botão direito, eu vou colocar ele grudado, literalmente, né, grudado aqui na origem, fixado na origem, como vocês preferirem. Então aqui está a nossa montagem, vou salvar. Pessoal, voltando aqui no nosso IPT, só vou criar uma regrinha só para facilitar a nossa vida quando nós formos lá para a montagem. Então, vou criar aqui dois parâmetros, o diâmetro do tanque também, vai ser um 700, é diferente, e vamos criar a altura do costado aqui também. Não pode ter separação, então vou colocar aqui como se fosse uma chapa de 1.200 milímetros, as duas com chave, e nós vamos agora mudar aqui no nosso sketch. Essa medida, ela não vai ser mais 500, nós vamos buscar aqui na setinha, List Parameters, e vamos buscar diâmetro do tanque. Então mudou aqui para 700, e no Control Range, vamos mudar aqui também, List Parameter, mesma coisa, a altura do costado, tiramos aqui os 500 milímetros, e já temos um tanque de 700, e com uma altura de 1.200. Então, voltando aqui para a nossa montagem, voltamos aqui, vamos editar a nossa regra, e agora começa a nossa brincadeira. Então, eu vou estar informando aqui
vou apagar essa informação. Nós vamos buscar aqui nos parâmetros, os parâmetros do usuário. Nós criamos dois parâmetros, certo? Então, diâmetro do tanque e altura do costado. Nós vamos falar que ele agora é igual às informações que nós estamos informando aqui no nossa montagem. Então, o que está do lado esquerdo é o que está lá no IPT, e o do lado direito são as nossas regras aqui da montagem. Então, para não confundir, então, as regras os parâmetros do usuário, elas estão aqui no costado, lá no IPT, e agora nós vamos às regras do usuário aqui na montagem. Então, eu vou falar que esse parâmetro, diâmetro do tanque lá do IPT, ele é igual ao nosso diâmetro do tanque aqui, só dar um duplo clique em cima, e também a altura do costado, aqui também é a mesma coisa. Vamos salvar, ele vai ficar um negócio feio, porque está como 1 milímetro de diâmetro e 1 de altura. Vou salvar e executar aqui para nós vermos, vou atualizar aqui no raiozinho, e nós já temos aqui, ele ficou feio assim porque a espessura ela é de 1/8, então a espessura ficou muito diferente. Vamos mudar aqui para 700 de novo, por 1.200. Agora já temos aqui como estava. Vamos salvar aqui só para não correr nenhum tipo de risco. E agora nós vamos criar um formulário que é para poder mudar essas informações automaticamente. Aliás, vocês viram que agora, conforme nós mudarmos aqui na lista de parâmetros, ele já muda automaticamente, certo? Então, automático. Então agora vamos criar um formulário. O formulário fica mais bonito de apresentar, né? Você não precisa ficar entrando ali na lista de parâmetros. Então, só voltando aqui, para criar um formulário, botãozinho direito aqui, saímos das regras, mesma coisa da Logic, vamos no botãozinho formulário, clique do mouse, botão direito, Add Form. Ele já vai abrir aqui o editor de formulário e vamos colocar aqui um nome. Se você clicar em cima, ele já vai identificar o seu formulário. Aqui vamos colocar como dimensões do tanque, do estado por enquanto, né? Então, você pode ver aqui do lado, já está criado o nosso formulário, você pode aumentar ou diminuir ele, deixar ele assim bonitinho. E eu vou trazer aqui o diâmetro do tanque e a altura do costado. Tá vendo que eles estão aparecendo aqui e não aparecem outras regras, outras propriedades, outros parâmetros? É porque nós marcamos ele como propriedade-chave. Lembre-se aqui, voltando aqui nos parâmetros, então eles estão marcados como key, aqui ok, como chave. Então, por isso nós conseguimos editar. Voltando aqui no formulário, eu posso editar ele com um clique com o botão direito, Edit. Ele vai abrir aqui a janela novamente e nós podemos modificar nessa descrição aqui para facilitar. Então, nós temos aqui do lado o texto que nós podemos, por exemplo, colocar diâmetro do tanque ao invés de diâmetro do tanque. Na altura do costado, para não ficar feio assim, também podemos mudar a altura do costado. No label, que é o rótulo, nós podemos mudar. Aqui no Inventor Name não, nós só podemos mudar se formos lá no parâmetro. Então, é isso, pessoal. Então tá aqui, tá feito. Vamos sair daqui e agora clique com o botão esquerdo do mouse. Podemos aumentar também o formulário. Então, sempre que nós alterarmos aqui, ele vai mudar o nosso diâmetro do tanque, a altura do tanque. Nós informamos. Então, a aula de hoje é isso. E na próxima aula nós vamos ver como fazer isso de acordo com quando nós tivermos duas chapas, quando nós tivermos duas chapas no diâmetro, quando tivermos duas chapas, três chapas na altura. E também na próxima aula já vamos estar informando como fazer essa modificação com o tampo toricérico, tanto embaixo quanto em cima também. Tá certo, pessoal? Te espero na próxima aula. Grande abraço.